Olá, tudo bem? Meu nome é Amós Araújo. Hoje eu vou falar a respeito das 10 classes gramaticais. É um assunto que é tratado dentro da morfologia, que é parte da gramática. Mas antes de iniciarmos, vou mostrar para vocês aqui uma frase que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu espero que essa frase venha surtir grandes pensamentos em vocês e que vocês desses pensamentos possam tirar grandes proveitos para a nossa própria vida prática. Vou sumir aqui por um instante. Na obra A Arte da Sabedoria de Baltazar Gracian, ele diz ali no ensinamento número 4, saber e coragem se unem para a grandeza, sendo qualidades imortais, podem imortalizar o homem. Somos o que sabemos, logo, os sábios são capazes de tudo. Um homem sem conhecimento é um mundo às escuras. O discernimento e a força são como os olhos e as mãos. Sem eles, a sabedoria é estéril. Baltazar Gracian, A Arte da Sabedoria. Veja, vamos tratar hoje aqui sobre as 10 classes gramaticais da língua portuguesa, na parte da gramática que trata a morfologia. Deixa eu ficar pequeno. Vamos lá. Cadê? Pronto. Vou ficar pequeno aqui no cantinho. Vou pegar aqui o meu marcador de texto na cor amarelo. Né? Vamos tratar das 10 classes gramaticais da língua portuguesa dentro do assunto de morfologia. Veja, morfologia é um assunto que é recorrente dentro de provas de concursos públicos. Morfologia e síntese. Mas veja, antes de você querer aprender qualquer coisa de língua portuguesa para prestar concurso ou provas de vestibulares, antes, eu aconselho você que está iniciando no mundo dos concursos, primeiro, tentar entender morfologia, suas 10 classes de palavras, as suas classificações, para depois aprender síntese. Confesso para vocês que a língua portuguesa é uma língua bonita de se aprender. Não é fácil aprendê-la de começo. Você não aprende ela em 5 meses, em 1 ano. Isso, eu acredito que é no decorrer de uma vida inteira de estudos. Você sempre está aprendendo. Vou trazer aqui uma classificação do que é a morfologia para que a compreensão fique mais clara aí na sua mente. Né? A morfologia ela estuda a estrutura e a classificação das palavras, ocupa-se das diversas classes de palavras isoladamente, analisando-lhes a estrutura, a formação, as flexões e as propriedades. Ao final desse vídeo, eu separei uma frase que eu mesmo escrevi e lá juntos nós vamos fazer uma classificação morfológica. E aí você vai poder ver com seus próprios olhos como que fica fácil o entendimento da língua portuguesa quando você antes aprende aí essas 10 classes gramaticais. Eu trouxe aqui o conceito do que são as classes gramaticais, o conceito de cada uma delas, vou mostrar em tela. Mas antes, eu quero mostrar para vocês uma coisa. As 10 classes gramaticais, elas estão divididas entre as classes variáveis, deixa eu pegar aqui o mouse, classes variáveis e as classes invariáveis. Sendo as variáveis substantivo, adjetivo, pronome, artigo, verbo e numeral. E as invariáveis são advérbio, interjeição, preposição e conjunção. Eu sugiro que você agora tire um print dessa tela ou, se quiser, anote num caderno. Pois, veja, isso aqui é uma regra. As classes gramaticais da língua portuguesa são 10, você tem que anotar isso. São somente 10, não há outras. Somente 10. E elas estão divididas entre variáveis e invariáveis. Isso você vai entender agora no decorrer do curso. O que é uma variável e o que é uma invariável. Mas antes você precisa decorar essa sequência. A sequência das variáveis e a sequência das invariáveis. Tenta memorizar o máximo para que aos poucos você possa dominar a língua portuguesa na sua totalidade.
que são as classes variáveis? Né? Classe variável são as classes gramaticais que variam em gênero, ou número, ou grau. Por exemplo, se eu falo o carro, veja, a palavra carro é masculino. Então, logo tem que ser o, artigo o. Agora, se eu falo a porta, então perceba, é a porta, não é o porta e não é a carro. Então, as classes variáveis, elas vão variar. Por exemplo, o substantivo varia em número, em grau, né, no plural. Classe invariável. As classes invariáveis são classes de palavras dentro da língua portuguesa. Veja, é uma regra, elas jamais vão variar. Por exemplo, você não pode pegar uma conjunção e tentar fazer uma variação com ela, uma preposição e fazer uma variação. Por exemplo, se eu falo, ela gosta de chocolates, eu não consigo colocar a preposição de no plural. Por exemplo, ela gosta de chocolate. Não existe plural para preposição. Então, veja, classe invariável são aquelas que jamais vão variar dentro da língua portuguesa. Eu trouxe aqui algumas classificações para ficar claro o entendimento de algumas palavras. Por exemplo, o substantivo, né? O substantivo, ela está dentro do que? Essa classe de palavra está dentro da classe variável. São palavras que designam ou nomeiam os seres. Eu anotei aqui alguns exemplos de substantivo, e eu vou deixar em tela, para que fique claro. Veja, eu não vou tratar nesta aula as divisões, né, ou melhor, as outras classificações de tipos de substantivos. Mas estou trazendo dentro dessa aula uma análise básica, para que possamos avançar futuramente para um entendimento mais completo do que é a língua portuguesa. Né? Então veja, substantivo existe outros tipos de substantivos, substantivo próprio, comum, e assim sucessivamente. Existem outros. Mas veja, eu vou trazer alguns agora somente para exemplo. Então, por exemplo, a palavra, deixa eu pegar aqui uma caneta da cor preta. A palavra menino é um substantivo, é só um título de exemplo, né? Para que fique claro para você que está iniciando, ter uma noção aí completa. A palavra Brasil é um substantivo. A palavra pedra é um substantivo. Amor é um substantivo. Século é um substantivo. E temos outros tipos de substantivos, como eu havia dito. Adjetivo. O que é o adjetivo? Adjetivos são palavras que expressam as qualidades ou características dos seres. Por exemplo, se eu falo assim, olha, aquela moça é bonita. Ora, a palavra bonita é um adjetivo. Por quê? Porque expressa uma característica, não é isso? Aquele sorvete é gostoso. Ora, gostoso é uma qualidade. Então, é um adjetivo a palavra gostoso. Por exemplo, outro tipo de adjetivo. Brasileiro. Ora, ele é o quê? Ora, ele é um brasileiro. Brasileiro é um adjetivo pátrio. Existem também outros tipos de adjetivos. De novo, vou ressaltar, esta aqui só é somente uma análise básica das 10 classes gramaticais da língua portuguesa. Futuramente, iremos nos aprofundar nesses outros tipos de conhecimento. Então, vamos lá. Brasileiro. Forte. Amado, feliz, todos esses são adjetivos. Trataremos agora dos pronomes. O que são os pronomes? Pronomes são palavras que substituem o substantivo ou os determinam, indicando a pessoa do discurso. Por exemplo, se eu falo, Paulo foi estudar língua portuguesa. Aí alguém pode dizer, ele? Ah, tá. Ele quem? O Paulo foi estudar a língua portuguesa. Então perceba que o pronome ele substitui a palavra Paulo que é um substantivo. Né? Então temos alguns tipos de pronome aqui, ó. Eu, tu, ele, ela, nós, vós
e etc. Temos muitas outras palavras, né, que são outros tipos de pronomes, porém, nesta aula eu não posso tratar dos pronomes. Eu preciso trazer uma visão simplória do que são os pronomes e, principalmente, o que são as 10 classes gramaticais, né? O artigo agora, né? Vamos tratar do artigo. Artigo também é uma classe variável, ela é o item 4 que eu tinha destacado bem no começo do vídeo. Artigos são palavras que antepomos aos substantivos, ou seja, colocamos antes dos substantivos. Ó, veja, os carros. Os é um tipo de artigo. Carros, substantivo. Então, a palavra, o artigo vem antes do substantivo. São palavras que antepomos aos substantivos para dar aos seres um sentido determinado ou indeterminado. O artigo indica ao mesmo tempo o gênero e o número dos substantivos. Lembra quando eu falei assim, olha, os carros. Os refere a carros no plural. Então, se eu falo os, é mais de um. Então, isso é um número. Quando eu falo o, eu já sei que se eu falar o, é masculino. Então, é os carros. Então, eu tenho que esperar, se falei ou, preciso esperar uma palavra masculina. Não posso falar os e esperar uma palavra feminina. Por exemplo, os portas. Não dá, porque portas é uma palavra feminina. Alguns tipos de artigos são o, a, os, as, uns, uma e umas. Existem outros tipos também, porém não será tratado agora em aula. O verbo. Verbos são palavras que expressam ação, estado, fato ou fenômeno. Fenômeno da natureza, né? Por exemplo, tipo de verbo que podemos colocar aqui. Nossa, o verbo é um assunto que a gente precisa de uma atenção muito grande para poder compreender na sua totalidade. Vamos lá. Verbo. Um tipo de verbo. Cantar. Cantar. Vender. Vender. Partir. Partir. Trazer. São tipos de verbo. Trazer. Estudar. Temos as variantes do verbo, as suas formas verbais, né? Mas primeiro, senhores, de novo vou falar, são só uma... Aqui, hoje, é somente uma aula simples, para você entender o que você precisa fazer. Eu te garanto, se você decorar as 10 classes gramaticais, focar a sua atenção em entendê-las, ora, o seu entendimento de língua portuguesa vai pular de 5 para 10, né? Ali numa escala de 5 para 10. Vai pular assim de uma forma exponencial. Então eu sugiro para vocês que voltem. Comprem uma gramática simples. Eu sugiro a gramática aí do Evanildo Bechara ou a novíssima gramática do Domingos Segala Pascoal. Inclusive, toda essa videoaula está sendo, foi elaborada de acordo com o livro do Segala Pascoal. Muito bom o autor brasileiro, né? Vamos agora tratar de outra classe gramatical, que é o numeral. Ora, o numeral são palavras que exprimem número, ordem numérica, múltiplo ou fração. Exemplo de numeral aqui em tela. Veja. 5. Viu como é simples entender a língua portuguesa? 5. Segundo. Terceiro. Terço, minha letra está horrível. Triplo. São essas palavras que definem aí o que é o numeral. E você pode ter uma noção melhor, né? Veja, o numeral ele está também dentro do item lá, ó, classe variável. Então ele vai variar, né? Vai variar bastante também dentro da língua portuguesa. Vamos pular agora para a próxima classe gramatical. Lembrando que ao fim desse vídeo eu vou fazer uma classificação morfológica de uma frase. Advérbio. Advérbios são palavras que modificam o sentido do verbo, do adjetivo e do próprio advérbio. Tipos de advérbio. Por exemplo, agora,
Agora, bem. Bem é um advérbio. Bem. Mal. Sim. Opa. Não. É um outro advérbio. Advérbio negativo. Muito. Pouco. E etc. Temos muitos advérbios. Né? Muitos advérbios. Vou deixar aqui essa aspas aqui para vocês não pensarem que a palavra etc. é um advérbio. Por exemplo, fala aqui que modifica o sentido do verbo. Não é isso? Se eu falar assim, olha, eu viajei. Eu viajei é uma frase, né, de sentido. Eu viajei. Pronto. Legal, viajei. Eu viajei para Manaus. Ou eu viajei para São Paulo. Legal. Dá para entender, não dá? E se eu falar assim, ó, eu viajei agora. Agora para São Paulo. Modificou ou não modificou o sentido do verbo? Modificou. Porque temos um advérbio temporal agora na palavra. Esse é o sentido do advérbio. Pularemos agora para a próxima classe gramatical, que é a interjeição. Interjeição são palavras que exprimem um estado emotivo. Podem exprimir e registrar os mais variados sentimentos e emoções. Tipos de interjeições, para que fique claro. Em tela, psiu. Ei, psiu, você aí, me dá um dinheiro aqui. Psiu. Oba. Perceba que a interjeição ela é marcada pelo ponto de exclamação. Oba. Ai. Ui. Nossa. Nossa. Eita, eita. Você conhece algum tipo de interjeição que eu não citei aqui? Põe aí no comentário. Eita. Viva. Vamos tentar lembrar outro aqui. Se por acaso você lembrar um que eu não coloquei, põe nos comentários aí, interjeição. Eca. Eca. Sabe aquela expressão de sentimento de nojo ou pavor? Não, acho que é nojo. Eca. A pessoa faz eca. Então, esse aqui é o entendimento da interjeição. Preposição. Preposição. Preposição são palavras que ligam um termo dependente a um termo principal, estabelecendo uma relação entre ambos. Está aí um outro assunto também que merece atenção dentro da língua portuguesa, porque o entendimento dela vai ser exigido de vocês que estão estudando lá em análise sintática, para vocês fazerem alguns tipos de classificação de análise sintática, vocês precisam focar em preposição. Mas primeiro, vamos lá, de novo, mais uma vez, 10 classes gramaticais, foca nisso por um período de tempo e vocês vão ver o português de vocês aí, ó, alçar voos. Tipos de preposição. A preposição a, até, eita, minha letra tá horrível, até, de, entre, sobre, após, com, de mais artigo a fica da, é um tipo de preposição. Então, vamos lá. Por exemplo, dizer assim, ó, ele gosta de cortar o cabelo. A preposição de está em tela. O livro está sobre a mesa. Um dia após o outro. Foi feito com carinho. A palavra com é um tipo de preposição. Próxima classe gramatical. Conjunção. Vamos voltar rapidinho lá na preposição? Quero deixar destacado uma coisa lá. Espera aí. Marca texto e cor amarela. Ó, aqui, perceba o sentido da preposição. Preposição são palavras que ligam, presta atenção, ligam um termo dependente a um termo dependente a um termo principal. A um termo principal. Eu vou até escrever isso aqui, ó. Vou escrever um tipo de exemplo, tá? Caneta. Vamos lá. Ele gosta
de estudar. Ó, perceba. Eita, volta. Volta, apaga, cadê? Borracha. Ele gosta de estudar, né? De novo, são palavras que ligam um termo dependente a um outro termo principal. Eu tenho como eu falar assim, estudar? Não. Ele gosta? Tá, ele gosta. Ele gosta do quê? De estudar. Liga um termo dependente a um termo principal. Agora perceba a conjunção. Vamos mudar lá, conjunção. Conjunção, marca texto, de cor amarela. São palavras que ligam. Se lá na preposição liga termo, aqui liga orações ou palavras da mesma oração. Por exemplo, ele gosta de estudar matemática, ó, matemática e português. A conjunção e está ligando o mesmo termo da mesma oração. Ele gosta de estudar matemática e português. A conjunção e está ligando o mesmo termo da mesma oração. Eu vou trazer aqui algum exemplo de conjunção. Cadê? Caneta. Caneta na cor preta. Tipos de conjunção. E, mas, entretanto. Eu vou preparar uma aula de cada tipo de classe gramatical. E, mas, entretanto, ou também é uma conjunção. Portanto, é uma conjunção. Portanto, porque conjunção explicativa. Porque, embora, opa, volta aqui, borracha, marca texto não, caneta, né? Embora se é uma conjunção condicional, desde que é uma conjunção, e existe outros tipos de conjunção, não são só essas não, eu trouxe só pontos básicos. Olha, eu tinha dito no começo do vídeo que eu iria fazer uma classificação morfológica, né, mostrando para vocês como que se dá aí o entendimento da língua portuguesa, né? E aí eu vou citar pelo menos um tipo daquelas classes gramaticais. Pelo menos um tipo aí eu vou encontrar nessa frase. E eu vou pegar aqui a caneta. Caneta de cor vermelha. Então, a palavra viva, o que ela é? Você consegue responder aí? Antes que eu ponha em tela? Deixa aí nos comentários se sim. Se você conseguiu ou não. O que é a palavra viva? Viva! Eu consegui ter uma visão geral da língua portuguesa. Vamos classificar comigo? Então, a palavra viva, ela é uma interjeição. Começa por aqui, ó. Interjeição. Interjeição. A palavra eu é o quê? Você sabe responder? Vamos lá? A palavra eu é um pronome. Pronome. Conseguir ter. Essas duas palavras são verbos. A palavra uma, artigo. A palavra visão, substantivo. Eu vou ter que puxar aqui para baixo, tá? A palavra geral é um adjetivo. Adjetivo. A palavra da.
Lembre-se que dá é a mesma coisa que de, preposição de mais a. Que isso aqui é uma preposição. Preposição. Vou puxar para cá, tá bom? A palavra língua, aqui ela está como um substantivo. Substantivo e portuguesa é um adjetivo. Adjetivo. Você viu como que fica simples você conhecendo as 10 classes gramaticais para você classificar uma frase dessa, igual eu fiz na classificação morfológica? É simples. Vocês vão perceber que conforme vocês vão decorando, por exemplo, o que é um artigo, vocês conseguem ter competência para ir subindo e entendendo gradativamente o que é uma preposição, conjunção e assim vai. Vocês vão perceber que lá, quando estiverem estudando análise sintática, todo esse conhecimento de análise morfológica vai ser válido. E você só consegue avançar se conhecer essas 10 classes gramaticais. Vamos tentar fazer outra classificação aqui? Vamos lá. Estou estudando língua portuguesa e matemática para concursos públicos. Estou. Estou é um verbo. Quem está? Eu. Tem um pronome aí, é um verbo pessoal, mas isso eu não vou tratar agora, eu só estou mostrando para vocês que me assistem como se classifica. Estou estudando, outro verbo. Língua, substantivo. Portuguesa, adjetivo. Ó, a conjunção E aqui, ó, adicionando 2 termos da mesma oração. Estou estudando língua portuguesa e matemática. Isso aqui é uma conjunção aditiva, mas eu não vou colocar a palavra aditiva, só vou colocar a conjunção. Isso aqui é um assunto para outro vídeo. Tá? É uma conjunção que liga termos da mesma oração ou orações. Língua portuguesa, aqui é matemática e está como substantivo. Preposição. Para. Preposição. Concursos. Substantivos. Substantivo. E públicos. Veja que é concursos públicos, não é concurso privado. Então, se não é privado e é público, isso aqui é um adjetivo. Adjetivo. Viu, senhores e senhoras, como fica fácil a classificação morfológica? Eu agradeço que você tenha chegado até o final desse vídeo. Espero ter contribuído de alguma forma para que você tenha uma análise micro, nem que seja micro, para depois entender o todo. Se eu puder te aconselhar, eu sugiro que você compre uma gramática para você e comece a estudá-la de ponta a ponta. Primeiro, sugiro que comece com as 10 classes gramaticais no assunto morfologia, né, dentro da divisão da gramática, que se divide em 5 partes. Eu espero que você se inscreva aqui no meu canal, deixe seu comentário e compartilhe com alguém aí que você conhece, que você gosta, que talvez aí esteja estudando para alguma prova de concurso público ou vestibular.